Bom, em Passo Fundo, a cultura de frequentar o cinema nasceu no início do século XX. Com o passar dos anos, cinemas surgiram, alguns trocaram de nome, mas aos poucos todos desapareceram. O que ficou dessa época foi a memória afetiva de cada espectador que um dia ficou por algum tempo na grande sala escura assistindo a um filme na telona do cinema. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. Um lugar onde os sonhos podem criar asas e voar pela realidade. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata, né? Era uma condição fundamental para que você entrasse no cinema. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920 foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema. O Coliseu reinou em Passo Fundo até 1948. Um incêndio quase o destruiu. Depois da reconstrução, mudou o nome para Cinema Real. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940 e era um pouco diferente para a época, porque pela primeira vez a cidade exibia filmes adultos. No final da década de 1960, surgiu o Cine Coral. Era o quarto cinema em funcionamento na cidade, mas não durou muito tempo. O motivo? Ficava longe do centro de Passo Fundo. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase 2.000 pessoas. O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, né? Que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema, né? E as lembranças não param por aí. O Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas, né? Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, né? Tinha o chamado baleiro balas, né? Baleiro balas. Era um rapaz ou uma moça que vendia balas, chocolate. Eram cinemas muito bons e muito bem frequentados. Na época, muito bem frequentado. E ir ao cinema era muito mais do que só ver um filme. Nós ficávamos na frente do cinema um tempo antes de começar o filme, fazendo uma troca de gibi, que eram as histórias infantis que nós líamos muito, né? Aliás, todas literatura em quadrinho, que nós trocávamos entre amigos ou conhecidos ou outros frequentadores do cinema, nos matinés. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em 3 locais da cidade. Eu iria até 90 anos, se Deus quisesse, né? Ou mais. É amor. Salário é preciso e gosto. Tem gente que gosta, mas não tem aquele amor. Então eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor, né? E para o seu Domingos, não era só o glamour que encantava, era o romantismo. Naquele tempo eu achava bastante romântico. Para mim o cinema era uma coisa assim, um lugar bacana até para os namorados, né? Chegar e sentar no escurinho do cinema e assistir um filme junto, era interessante. Muitas vezes a gente chegava aqui, o professor não aparecia, aconteceu muito disso aí, né? Aí então nós tínhamos um carro para 4, 5 pessoas para voltar, enquanto os outros estavam na aula, nós vinhamos para o cinema. Então...
Para ele, as sessões de cinema eram especiais, fascinaram tanto que, na época, ele ousou fazer um filme. Na foto de 1975, A Lembrança da Câmera. Pelo fato de ter feito esse filme, eu voltei àqueles anos lá, na calçada. Chegar ali, o pessoal olhando no cartaz, já querendo saber qual é a história antes, só olhando os cartazes, né? Apareciam ali. Então eu voltei ao passado com isso, porque é uma coisa que eu fiz exatamente como era feito há 50 anos atrás. O cinema de calçada em Passo Fundo passou por diversas fases, se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem, por mais irônico que seja. A partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo a morte do cinema. A sessão do VHS, a sessão do DVD, do Blu-ray, da internet e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir ao Cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois saía do filme conversando, tu viu, né? O cara isso, quer dizer, ficava comentando o que aconteceu na história. Então é uma coisa assim que hoje não acontece mais, né? O cinema deixa saudade realmente.